Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 829, que trata sobre a escravidão. Vamos lá, escravidão. 829. Haverá homens que estejam naturalmente destinados a ser propriedades de outros homens? Toda sujeição absoluta de um homem a outro homem é contrária à lei de Deus. A escravidão é um abuso da força e desaparecerá com o progresso, como desaparecerão pouco a pouco todos os abusos. A lei humana que consagra a escravidão é contrária à natureza, pois equipara o homem ao animal e o degrada moral e fisicamente. Então, como nós observamos na nossa sociedade, realmente a escravidão se tornou crime, né? E não é mais aceito pela sociedade mundial. Não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, esse processo de escravidão é combatido. Por quê? Houve uma evolução do espírito. Aos poucos, nas idas e vindas das reencarnações, nós vamos evoluindo, aprendendo o que é bom e o que é ruim. E imaginem a consciência pesada de um senhor de escravos que maltratou os seus cativos, né, que eram propriedades dele, durante anos e anos, e ao desencarnar, ver que alguns daqueles espíritos que para ele era considerado inferior, que era um escravo, uma propriedade, tinham uma luz muito maior do que a dele. Essas idas e vindas e a lei e a vida como espírito imortal nos revela a igualdade. Somos todos iguais. Vivemos condições diferentes pela nossa necessidade evolutiva, mas todos fomos criados iguais. Deus não faz distinção entre as criaturas e as diversas raças, elas estão relacionadas com a nossa necessidade evolutiva. Então, renascer nessa ou naquela raça, nesse ou naquele país, nessa ou naquela família, todas essas circunstâncias, elas nos foram concedidas de acordo com as provas que necessitamos passar. E se nós vencermos essas provas com resignação e fé, estaremos evoluindo sempre. Então, à medida em que o homem evoluiu, a escravidão se torna algo hediondo, é um crime. 830. Quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo, os que dela se aproveitam merecem ser condenados, embora apenas se sujeitem a um hábito que lhes pareça natural? O mal é sempre o mal, e nenhum de vossos sofismas fará que uma má ação se torne boa. Mas a responsabilidade do mal é relativa aos meios de que o homem disponha para compreendê-lo. Aquele que tira proveito da lei da escravidão é sempre culpado de violação da lei natural. Mas aí, como em tudo, a culpabilidade é relativa. Como a escravidão tem feito parte dos costumes de certos povos, foi possível ao homem aproveitar-se dela, ainda que de boa fé, como de uma coisa que lhe parecia natural. Desde, porém, que sua razão mais desenvolvida e, sobretudo, esclarecida pelas luzes do cristianismo, lhe mostrou que o escravo era um seu igual perante Deus, ele não tem mais nenhuma desculpa. É claro que no Brasil colônia, mais tarde no Brasil império, a escravidão tomou vulto. Por quê? Mão de obra de graça e um país agrícola que necessitava muito de mão de obra, naquela época ainda com a agricultura rudimentar, né? Muito distante da tecnologia de hoje. Então, era um costume, a sociedade aceitava. Mas existiam donos de escravos e donos de escravos. Tinham aqueles que exploravam, tiravam sangue, como alguns maltratam os animais até destruir a vida deles. Mas outros os tratavam com respeito e mantinham condições adequadas de vida, alimentação apropriada. Então, é errado a escravidão? Sempre foi. Mas diante da atitude, a responsabilidade daquele que escraviza o seu irmão é menor, porque tendo
sendo aceita essa atividade, como era no Brasil o Império, maltratar as pessoas é uma dureza do coração. Tratá-los como coisa é uma dureza do coração. Mas respeitá-los, alimentá-los, dar condições para que eles tivessem uma qualidade de vida relativamente melhor, e isso mostra a evolução do espírito. Então, nós temos dentro do Brasil, na época do Império, muitos fazendeiros que eram escravagistas, mas que tratavam bem os seus escravos, que os alimentavam, que os tratavam com decência, e outros que, enfim, é a dureza do coração. Então, a mudança de comportamento, ela ocorre gradativamente, à medida em que as consciências vão despertando para uma verdade que todos já conhecem, mas que estava disfarçada. Então, desde o Decálogo, nós sabemos que devemos tratar a todos com amor, não é? Desde a presença do Cristo, nós sabemos que a lei maior nos pede para que nos amemos uns aos outros, e não há distinção entre os filhos de Deus. Jesus deixou isso muito claro. No entanto, a ganância e os usos e costumes da sociedade levaram a um período de escravidão muito grande, em que muitos sofreram. Mas como nós sabemos que não existe efeito sem causa, Deus está sempre presente. E gradativamente os espíritos foram evoluindo até abominar essa prática e abolir a escravidão e dando condições para que as pessoas tivessem uma vida mais digna. Esse processo de dignificação dos povos que foram escravizados, seus descendentes que ainda vivem no país, ainda é lento. Ainda há uma grande parte da sociedade que tem preconceitos e não consegue se ver igual. Mas nós sabemos que todos vamos desencarnar. E no plano espiritual, o espírito não tem sexo, não tem cor, não tem raça. É um ser criado por Deus na busca da perfeição. E é essa convivência que faz com que nós vamos vencendo a nós mesmos e ultrapassando essas experiências que foram rudes e muito duras para com nossos irmãos. Quem sabe nós também passamos por isso. O que eu posso dizer é que nós tivemos um depoimento de uma pessoa muito importante, já desencarnada, a mentora da nossa casa, e que disse que o período em que ela foi escrava foi o período em que ela mais evoluiu, num processo de aprendizado, na busca da resignação. Então, como eu disse, não existe efeito sem causa. Mesmo que, olhando de fora, pareça ser uma dor insuportável ou um erro inaceitável, aquele que vive a experiência pode, e muitos tiveram, a oportunidade de evolução, como o caso da Mãe Maria, que é a mentora da nossa casa. 831. A desigualdade natural das aptidões não coloca certas raças humanas sob a dependência de raças mais inteligentes? Sim, para as elevar, e não para embrutecê-las ainda mais pela servidão. Durante muito tempo, os homens consideraram certas raças humanas como animais de trabalho, munidos de braços e mãos, e se julgaram no direito de vendê-las como bestas de carga. Acreditavam ter o sangue mais puro. Insensatos. Nada vem além da matéria. Não é o sangue que deve ser mais ou menos puro, mas o espírito. Então, a desigualdade existe pela idade dos espíritos. Espíritos mais antigos, que tiveram a oportunidade do estudo, se desenvolveram mais. Espíritos mais jovens ainda estão no processo, então precisam viver certas experiências. Mas aqueles que já são evoluídos deveriam tornar a vida daqueles que ainda estão em aprendizado mais leve, como professores, como alguém que proporciona meios para que eles possam evoluir também. Isso deveria ser a condição expressa de uma sociedade mais equilibrada, em que as nações mais fortes não exploram as nações
menos estruturadas e tirando bens materiais e explorando mercados financeiros, como acontece nos dias de hoje. Então, os irmãos que estão em aprendizado, que estão reencarnando nessa condição, eles têm uma oportunidade de evolução. Muitos que foram negros hoje são brancos, muitos que foram brancos hoje são negros, nessas transições entre encarnações, para que haja o aprendizado, para que haja essa percepção de que todos somos iguais. Então, é preciso olhar a sociedade com otimismo, percebendo que hoje estamos melhores do que fomos ontem, muito melhores. E amanhã seremos ainda melhor, porque a evolução é constante. Então, a exploração entre raças, ela vai se extinguir à medida que os espíritos reencarnando vão percebendo essa igualdade e percebendo que é muito mais proveitoso auxiliar aqueles que necessitam de ajuda do que submetê-los ou explorá-los, como tem ocorrido ainda na sociedade de hoje. 832. Há homens que tratam seus escravos com humanidade, não lhes deixam faltar coisa alguma e acreditam que a liberdade os exporia a maiores privações. Que dizeis disso? Digo que esses compreendem melhor os seus interesses. Eles também dispensam muito cuidado aos seus bois e cavalos, para que obtenham bom preço no mercado. Não são tão culpados como os que maltratam os escravos, mas nem por isso deixam de dispor deles como de uma mercadoria, privando-os do direito de serem donos de si mesmos. Nós já dissemos alguma coisa nesse sentido na questão anterior, em que falamos de que há senhores de escravos que são humanos e que tratam bem. Aqui ele faz uma distinção ainda. Por que trata bem? Trata bem para valorizar o patrimônio, como os cavalos e os seus bois? Ou tratam bem porque reconhecem que são seres humanos e que estão nessa condição por circunstâncias desse momento da vida, mas que, se auxiliados, vão evoluir, vão conseguir aprender, e você dando uma vida digna, eles, por gratidão, vão produzir mais, vão viver em harmonia dentro do ambiente da fazenda, como era no caso do Brasil Império. São muitas as situações vividas nesse período da história do Brasil. Muitos são aqueles que honravam as pessoas e as tratavam como pessoas, apesar de serem propriedades, elas eram tratadas com certa dignidade. A grande maioria, infelizmente, tinha como mão de obra gratuita, como animais de carga, como foi descrito antes. Mas todos, sem exceção, são responsáveis pelas suas escolhas, e haverá o tempo da colheita, como houve do plantio. Aqueles que trataram com respeito os seus escravos por amor, por compreender que são seres humanos e por isso mereciam uma alimentação melhor, uma moradia melhor, esses têm uma consciência mais tranquila e, apesar de também serem escravagistas, de terem também a responsabilidade da posse de um ser humano e que vão ter que resgatar tudo isso, será menos exigido do que aqueles que, se colocando na posição de proprietários, faziam o que queriam daqueles seres humanos que tiveram as suas vidas interrompidas no seu país e que foram trazidos contra a vontade para o nosso país. Então, são situações de vida em que há momentos e oportunidades de evolução e progresso para todos, aqueles que foram escravizados e aqueles que escravizaram. Todos tiveram uma oportunidade de evolução. E Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, tem olhos para ver o coração de cada um. Como foi dito já muitas vezes, são as nossas intenções que fazem
com que os nossos compromissos sejam mais graves ou menos graves. São os sentimentos que nós colocamos nas nossas ações que vão determinar o tamanho dos resgates que ainda teremos que suportar. Muito bem, meus irmãos, é um tema difícil de lidar, mas necessário, né, a conversa. E vamos parando por aqui. Na próxima semana falaremos sobre liberdade de pensar, questão 833. Vamos à nossa prece? Mestre Jesus, nós vos agradecemos, Senhor, por todo o conhecimento adquirido por esses momentos de luz, em que pudemos nos ver como espíritos, e não como homens dessa ou daquela raça. Que pudemos perceber a presença e a misericórdia do Pai, que diante de provas tão amargas, estava ao lado daqueles que desejavam evoluir. Eles deram essas condições. Que possamos a cada dia agradecer as dificuldades que a vida nos apresenta, para que, resignados, consigamos resgatar os erros do nosso passado e construir um futuro melhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.